A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Tarantos novamente. Nós estamos dando então prosseguimento à nossa terceira aula sobre a história de Israel e vamos falar, dando continuidade à ocupação da terra de Canaã, a ocupação de Canaã por Israel. Ok? Então nós vamos dar continuidade. Nós já havíamos falado que Moisés já havia morrido, né? Agora a nação está ainda. Desculpe, Moisés ainda não havia morrido, mas já estava no final do seu percurso, né? Já havia se passado 38 anos da saída de Israel do Egito. Moisés já estava próximo da sua morte, né? E eles se aproximam da terra prometida, a chamada terra que mana leite e mel, a Canaã, né? Então nós vamos ver agora como que se processou a conquista da terra. É, Dando continuidade ao que nós já falamos no primeiro vídeo, né, da aula 3, essa ocupação por Israel, nossa revista vai nos dizer que lá nos arredores do Monte Horebe, Israel celebrou o primeiro aniversário da sua emancipação, né? Isso daí nós já falamos. E a sua peregrinação no deserto, como dissemos, já haviam se passado 38 anos, e agora Israel chega nas proximidades da sua conquista. Então, está aí a terra prometida, vocês estão vendo, né? Não sei se vocês vão conseguir vislumbrar aqui a cursor. O Egito fica aqui para o lado esquerdo, né? Eles já estão aqui nas proximidades de Moabe, chegaram mais ou menos nessa proximidade. E foi aqui em Moabe, né, que houve aquele evento lá do Balaão. Balaque contrata um bruxo lá da Babilônia para amaldiçoar Israel, porque Balaque ficou com medo de Israel invadir Moabe, né? Mas antes mesmo de falar sobre esse episódio, falar com mais detalhes, olha só, a ocupação de Canaã de Josué aos juízes. Josué ele sucede Moisés e ele vai introduzir os hebreus na Palestina atravessando o Jordão, e a Bíblia atribui-lhe a conquista da terra prometida de um modo épico. Essa realidade mostra que a conquista foi bastante mais difícil e demorada, né? Então não foi tão simples assim a conquista da terra prometida. Geograficamente, as tribos dividiam-se em três grupos. Nós temos na parte meridional, nós temos Judá, Simeão, que é metade da tribo de Dan, o bem, né? Depois, na área central, nós temos os grupos Josué, formado pelas tribos de Benjamim, Efraim, Manassés e Gade. E na parte setentrional, nós temos a tribo de Issacar, Zebulão, Asser, Naftali, metade de Dan. Provavelmente os vários grupos não ingressaram todos no mesmo tempo na terra prometida. E com o pacto de Siquém, lá em Josué 24, as tribos ou as clãs, elas começam a identificar-se como um só povo, né? Em momentos cruciais surgem nas diversas tribos homens carismáticos, líderes, libertadores, que prepararam e conduziram guerras. São juízes, esses homens são juízes. Depois da morte de Josué, então tem Moisés, Josué era o seu ajudador. Logo depois, então, morre Josué. Então, quem passa a tomar conta da nação, a julgar a nação, melhor dizendo, são os próprios juízes. Isso vai ser um assunto mais específico lá da quarta aula, mas nós já estamos dando aqui, fazendo um spoiler para vocês aí do que será. Então, está aqui, né, a ocupação da terra, onde estão. A saída, novamente, para a gente lembrar, a saída lá das terras de Gósen, na cidade de Ramsés aproximadamente, terra de Gósen. Esse é o percurso que Israel fez para chegar na terra prometida, né? É um caminho, como nós dissemos na aula passada, que
No máximo, em 20 dias, a pé daria para fazer naquele chamado Passo do Gado. Mas por causa da desobediência, o povo ficou ali aproximadamente 40 anos, né? Dando aí dá 40 anos, tá? Então, quando eles andavam no deserto, a disposição das tribos era mais ou menos assim. Você lembra do tabernáculo? O tabernáculo é aquele lugar onde Deus determinou que se fizesse não era um templo, né? Mas era um lugar que representava a Deus. Deus estava representado ali na figura da arca. Dentro daquela arca que ficava no lugar santo dos santos, dentro dela se colocavam então um potinho com o maná, que foi o alimento que Deus os alimentou no deserto, para que ficasse como memorial eterno. A vara de Arão florescida, né, para mostrar o ministério frutífero de Arão, né, e as tábuas da lei também como memorial eterno. Nós sabemos que esse tabernáculo ele é um tipo do antítipo Jesus, né? Por que não dizer toda a nossa jornada espiritual, né? O tabernáculo é um lugar, né, que a gente pode tirar várias lições e lições infinitas. Cada vez que a gente estuda o tabernáculo, a gente percebe quantas coisas mais novas a gente pode aprender através dele. Então Deus determinou que as tribos ficassem assim dispostas, como vocês estão vendo na foto aí. E vocês estão vendo no centro ali é o tabernáculo, né? Aquela fumaça ali é a Shekinah, que seria a manifestação de Deus, da glória de Deus. E tem um retângulozinho bem no centro da imagem, que é o tabernáculo. E ao em volta do tabernáculo, vocês estão vendo que tem algumas barraquinhas, né? Esses pontinhos aí são barraquinhas. Imagine, nós temos quase 3 milhões de pessoas aí, não dá para se identificar, né? Daria para registrar mais ou menos como é que era, só para ter uma noção. Então nós temos aí por números, né? Tá bem didática aí a foto, né? Então nós temos a tribo de Levi, ela ficava mais próxima ao redor do tabernáculo. Então esses números aí, 1, 2, 3 e 4 que vocês estão vendo, né? São as tribos dos levitas, né? Número 1, que é o Moisés, ele ficava separado. E Moisés tinha uma tendinha, né? Dá a entender que ele tinha uma tenda antes do tabernáculo, chamada Tenda da Revelação, onde Deus falava com ele. Em alguns momentos a gente confunde a tenda da revelação, a tenda do encontro também, porque Moisés também entrou na tenda lá do tabernáculo para abençoar, né? Mas ele tinha uma tendinha que ele armava fora do arraial para falar com Deus. Então tá aí, o número 1 seria as tendas de Moisés, né? Arão e família. O número 2 ali, aquele agrupamento, seriam os coatitas, né? Que são os levitas descendentes de Coate. Número 3 são os gersonitas, descendentes de Gerson. E os 4, os meraritas, são os descendentes de Merari. Porque os levitas são uma tribo. E dentro dessa tribo tem 3 famílias, né? Os coatitas, gersonitas e os meraritas. Bom, então vamos prosseguir. Aí tem uma foto mais amplificada, né? Claro que o número de tendas deveria ser muito maior do que isso aí, mas é só questão didática. Então, está aí vendo o tabernáculo, do lado do altar, o sacrifício, a bacia, né? Os sacerdotes ali nas suas dinâmicas de apresentação, das adoração ao Senhor. Josué, durante a sua incursão na Terra Prometida, ele teve pelo menos as mais famosas 3 batalhas, né? Primeiro foi a Batalha de Jericó, que a gente sabe muito bem, que foi a entrada naquela cidade chamada Jericó, ou Cidade das Palmeiras, ou também é conhecida como lugar de repouso dos sacerdotes, né? Na época de Jesus, a cidade de Jericó, ela passou a ser uma cidade dormitório
para os sacerdotes que ministravam em Jerusalém. Bom, então Jericó fica mais ou menos uns 12 quilômetros de distância de Jerusalém, próximo, né? Então, teve essa batalha de Jericó, quando Israel venceu, né, aquela batalha, aquela famoso milagre das quedas dos muros de Jericó, quando por 7 dias, né, o povo deu 6 dias, eles deram uma volta por dia, durante 6 dias. No sétimo dia, eles deram 7 voltas, né, em volta dos muros da cidade. Quando deram a última volta, deram um brado e o muro caiu. Depois nós temos também a Batalha de Ai, a Conquista de Ai, onde teve aquele episódio lá de capa de Acã, né? A capa, os lingotes e as moedas que o Acã roubou, e ele pagou com a própria vida, não só ele, mas a sua família. Temos também o episódio das águas de Merom, né? Batalhas que tivemos ali também, em 1405 a.C. Então, a terra de Canaã, segundo a Bíblia, os filisteus teriam se originado de Casluim. Então, esse Casluim, ele foi filho de Misraim, que era patriarca dos egípcios e neto de Cã. Cã é um dos filhos de Noé. No entanto, a teoria mais aceita cientificamente baseia-se na hipótese de que se tratava de um grupo indo-europeu. O europeu é um povo que acredita-se que tenha sido o primeiro povo que habitou o planeta Terra, onde surgiu inclusive o primeiro idioma, seria o tronco de todos os idiomas hoje, a chamada língua indo-europeia. E esse povo indo-europeu, que é exatamente naquela região lá da Babilônia, que é indo-europeu porque é entre Europa e a Ásia, né? A região ali. Então, esses descendentes de Cã, aí, né, de Cã, essa teoria mais aceita, ela baseia-se na hipótese de que se tratava de um grupo indo-europeu, conviveu durante séculos com os povos semitas, região conhecida como Palestina. As considerações com essa região chamada Canaã, que é a Palestina, ou terra dos filisteus, ou Filistia, que é a mesma coisa. Durante o período em que viveram nessa região, conhecida como Pentápole, por que Pentápole? Pentápole e Filistia. Penta, no grego, é 5, né? Polis, cidade. Então, são as 5 cidades principais dos filisteus, que é a cidade de Gaza, Asdod, Asquelon, Ecrom e Gate. Então, quase sempre estiveram em guerra com seus inimigos hebreus. Então, você vai ver que a maioria das guerras que nós vamos ter na conquista da Terra Prometida, mesmo começando com Moisés e depois exatamente com Josué, e também na história dos juízes e dos reis, as batalhas sempre terão como antagonistas os filisteus, na maioria das vezes, e provenientes dessas 5 cidades, que eram as 5 capitais da Filistia, né? Podemos dizer que eram 5 cidades maiores, principais da Filisteia, né? Ou da Palestina. Gaza, Asdod, Asquelon, Ecrom e Gate. Então, quase sempre estiveram em guerra com seus inimigos hebreus, dos quais, aliás, são oriundas a maioria das informações sobre aquele povo. Tem um episódio lá em 1 Samuel, capítulo 5, quando, na época do Eli, vocês se lembram bem, né? Samuel era pequenininho, foi criado pela sua mãe por um período. Quando desmamou, a mãe levou ele até o tabernáculo, né? E o Eli criou Samuel a partir dos 3, 4 anos, por ali, né? Então, Samuel ele foi criado num ambiente de perversidade espiritual, porque Eli era um sumo sacerdote que já muito permissivo, né? Os seus filhos eram homens perversos, não adoravam a Deus, eles eram terríveis com relação às coisas do Senhor. Homens escandalosos, eles se prostituíam na porta do tabernáculo. Pode até fazer depois uma leitura, logo a partir do
1 Samuel capítulo 1, 2, 3, 4, 5. E lá no capítulo 5, então, o que vai acontecer? Vai ter uma guerra de Israel contra os filisteus. O que acontece? Os dois filhos de Eli morrem nessa batalha. Uma das noras do Eli tem um filho, Ofni, Finéias, o filho dele, né? E um dos filhos dele morre, os dois filhos morrem, melhor dizendo, e uma das suas noras estava grávida, e na hora que chega a notícia que Israel tinha perdido a batalha e que e os filisteus tinham roubado a arca, a mulher, quando ouve aquela notícia, ela, exatamente naquela hora, ela dá à luz e bota o nome no filho de Icabode, foi-se a glória. Quando Eli ouve a notícia de que o filho morreu, ele ficou triste, mas quando ouviu que a arca foi roubada, ele caiu para trás, né? Foi o fim. Então, a partir dali, nós temos ali então o roubo da arca, e essa arca, quando vai lá para aquelas pelo menos 3 cidades que são registradas lá, das 5, né? Cidade de Asdod, Gate e Ecrom, conforme esta arca que foi roubada dos judeus, né? Elas vão passando pelas cidades, Deus vai castigando essas cidades com hemorroidas e úlceras nos lugares secretos, a Bíblia diz, né? Hemorroidas mesmo. Até que eles devolvem a arca e a praga sai lá da terra deles. Então, pesquisas atuais revelam um elevado grau de sofisticação na produção de artefatos de metal e de outros materiais deste povo. Então, é bom que se diga que os judeus não detinham a técnica de forjar o ferro, mas os filisteus, sim. Os judeus usavam mais armas de bronze, de latão, né? Quando, não vou dizer que eles não tinham armas de ferro, mas não eram eles que faziam, eles não detinham essa técnica, né? Claro que mais para frente, sim, mas nesse período, não. Não vamos nos esquecer que os judeus estão saindo do Egito, né? Após 430 anos numa vida de escravos, eles não tinham esse contato com a parte siderúrgica, não fundiam metais, né? Trabalhavam com ouro, com prata, com bronze, sim. Vai ver isso até na produção das joias, lá da roupa do sumo sacerdote, das peças do tabernáculo, que Deus também capacitou, né? Bezaleel e Oliabe para que assim fossem capazes, né, de trabalhar nesses materiais. Mas não era costume, não era comum ao judeu trabalhar com ferro. Então, mas os filisteus, sim, eles trabalhavam com metais, né, com ferro. E graças a seu avançado estágio de trabalho em metalurgia, quase sempre, quando os filisteus iam à guerra contra os hebreus, seus exércitos eram vitoriosos. Você ir para uma guerra, lutar contra soldados, o inimigo que está usando espada de bronze, complicado, né? A espada de bronze também ela é perigosa. Gostaria de ficar à frente de alguém que viesse para me atacar com uma espada de bronze, mas eu tendo uma de ferro, mais resistente, né? Então, esse povo, sendo de origem indo-europeia, eles possuíam uma cultura e costumes bem diferentes dos demais povos da região. Então, você se lembra lá em Levíticos capítulo 18, quando o Senhor falou assim, olha, quando vocês entrarem na terra da prometida, vocês não terão os mesmos costumes daqueles povos que lá estão, não farão vossos filhos passar pelo fogo, não consultarão os mortos, não farão marcas em vossos corpos, porque assim fazem aqueles povos, né, que são abomináveis ao Senhor, né? E, infelizmente, aquilo que eles não poderiam fazer, os hebreus acabaram fazendo, né? Então, o costume deles era terrível, era bem diferente. Eles adoravam outros deuses, né? Eles se prostituíam, eles tinham prostitutos cultuais, prostitutas cultuais, eles tinham postes ídolos. Nós vamos falar deles agora, daqui a pouquinho. Então, o costume do filisteu de comer porcos também, né? E de não realizar a circuncisão, por exemplo, e muito deve ter contribuído para opiniões negativas. Então, eles tinham costumes completamente diferentes. A gente sabe que nas leis dietéticas que Deus deu a Israel, eles não poderiam comer vários tipos de animais, e entre eles estava o porco. Eles também celebravam o culto da fertilidade, né, em Israel, e também, infelizmente, Israel acabou depois entrando nesse embalo, mas principalmente lá os filisteus, né?
Na antiga Israel, assim como outras culturas, floresceu o culto da fertilidade com adoração a diversos deuses e deusas com práticas abomináveis, das quais muitas pediam até sacrifícios humanos. O deus Moloque pedia sacrifícios de crianças, olha aí, que eram jogadas no fogo sem dó nem piedade, para aplacar a ira dos deuses e satisfazer a vontade dos demônios. Hoje a gente sabe que ainda existem esses sacrifícios humanos, existem vários segmentos religiosos, principalmente africanos, né, também, e requerem ali, as divindades requerem, as entidades, melhor dizendo, elas requerem sacrifício de sangue humano. Então a coisa não mudou depois de quase 3.000 anos, né. Então, para aplacar a ira dos deuses, satisfazer a vontade dos demônios, sim, esta prática eram feitas pela antiga Israel. Então, infelizmente, Israel também praticava isso. Depois que entrou na Terra Prometida, porque eles foram influenciados por esses povos. Então, por isso, das advertências lá de Levítico, como nós acabamos de falar. Então, veja só, isso algo impensável, né? O judeu jamais poderia entrar por esse caminho. Segundo Crônicas 23, está lá, versículo 17, depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram e quebraram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então nós temos muitos altos e baixos, né? O livro das Crônicas aqui já é a época dos reis, né? Mas mesmo antes disso, logo que eles entraram na Terra Prometida, nós vamos ver que Israel, infelizmente, eles se corromperam, né? Eles entraram pelo caminho da idolatria, eles se deixaram influenciar pelos povos ali de Canaã, os filisteus principalmente. Então tem aí algumas divindades. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes na leitura bíblica sobre postes ídolos. Então você está vendo aí no meio, né, a adoração ao falo, né, que esse obelisco, isso aí que é um poste ídolo. O poste ídolo nada mais é do que uma, dizer assim, uma reverência, né, que se faz ao falo. O que que é o falo? É o pênis masculino, né, ereto. É isso aí. Vocês estão vendo essa divindade no meio aí? Pode ser Tamuz ou pode ser Baal, que é chamado Deus da fertilidade. Os filisteus acreditavam que quando chovia, era como se fosse o espermatozoide de Baal que estava fecundando a terra e assim as plantas nasciam. Por isso que tem ali, essa é uma figura, né? É obscena, mas é interessante mostrar, né? Era isso aí, essa divindade aí que é o Baal ou Tamuz também, né? Então a adoração ao falo também configurada no obelisco de Tamuz, esse é o Tamuz, se tornou uma prática comum na vida do povo de Deus. Tá? Então, todas as vezes que vocês virem falar de postes ídolos, é exatamente alguém está fazendo uma remissão, está se remetendo à lembrança de Tamuz ou Baal, que é a figura de um pênis enrijecido. Né? Também sacrifícios humanos a Moloque. Né? Levíticos 18, 21 diz: e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. O Senhor, quando deu essa determinação lá em Levítico, ele sabia como é que era lá a, a vida espiritual, a vida religiosa dos filisteus. E o Senhor, para precaver Israel de entrar por esse caminho, de oferecer seus próprios filhos a essa divindade, o Senhor então determinou que não se fizessem como aquele povo. E não profanarás o nome teu Deus, eu sou o Senhor. Né? Levítico 18 e 21. Então aí vocês estão vendo a cena, as pessoas fazendo o seu culto, né? Inclusive judeus fizeram por isso, passaram por isso também, várias vezes. E não foi só a Moloque que adoraram a Baal, a Astarote, né? A Azera, que é a mesma entidade, né? Eles mudam o nome, que muda-se o país da onde se adora, né? O Star, Esther, Astarote, né? Então é tudo a mesma entidade. No caso aqui é Moloque, que é um deus com a figura de um boi, né? Veja mais uma vez a figura do boi, touro, né? Como uma divindade muito adorada no Oriente.
Você veja que lá no Egito tinha o boi Apis, né? A Babilônia também eles faziam adoração ao Deus. Você vê que na cultura grega tem o Minotauro, que também é um boi, né? Você veja que até hoje lá os espanhóis, eles têm as touradas, então é como se fosse ali um embate entre o homem e o Deus touro. E o Deus touro aí, o Moloque, é como se ele estivesse pedindo sangue inocente. Né? Triste. Então nós temos aí Astarote, que é outra imagem, outra entidade muito adorada, né? Ela também é chamada de Ishtar, para os semitas orientais, o nome é ou também de Astarte, né? Ou Afrodite, é a mesma. Foi também dada pelos gregos a essa divindade, o nome de Afrodite. Era equivalente à deusa do céu, Inanna, da Suméria, filha de Nana, e Ningal, irmã de Utu. Então, isso aqui são deuses que eram lá. Abraão com certeza conheceu essas divindades aí, né? Porque ele habitou naquela região lá dos Sumérios. Tinha uma infinidade de nomes que dependiam dos povos que a veneravam, como Ashratum, da Babilônia, Ishara, Irnine, e Astarteia e Astaret, na mitologia da Mesopotâmia. Acera, Astarote ou Astoret é a deusa do amor, das plantas e da fertilidade de Canaã, sendo associada aos oceanos e à lua. A esta entidade aí, esta deusa, né, estava relacionado também o erotismo, o sexualismo, ligados ao seu culto, fazia dela uma deusa muito adorada entre os povos, exatamente pelo seu teor. Talvez seja este o motivo que levou o rei Salomão a adorar esta deusa lá no primeiro livro dos Reis, 11:5. Veja só, o próprio Salomão fez templos para essa deusa aí, para agradar uma das suas esposas, né? Existe isso. Contrariando seu deus em Sidom, o culto era dividido principalmente entre dois deuses, Ashmudet e Asterat, ou Astarte. Né? Tem informações mais ampliadas lá no primeiro livro dos Reis, 11 e 15. Nós temos também, nesses templos dessas deusas, né, tanto de Astarote, principalmente Astarote, e ela tinha também a figura desses chamados arsenocoitais, que são os prostitutos do templo, mas também havia as prostitutas cultuais. Então, eram homens que ficavam à disposição de quem pagasse, né? Ou quem fosse ali oferecer sacrifícios. Fazia parte do pacote a pessoa ter relacionamento sexual ou com uma prostituta, ou um relacionamento homossexual com esses arsenocoitais, que era o nome desses prostitutos do templo ou prostitutos cultuais. A Bíblia, às vezes, faz menção a estes arsenocoitais, que esse nome é um nome grego, né? A Bíblia, no Antigo Testamento, faz uma menção a eles como homens ou rapazes escandalosos, né? Vai ouvir, com certeza, essa manifestação no Antigo Testamento. Então, temos aqui mais alguns deuses, né? A figura do touro aí, mais uma vez. Lembrando também que quando Moisés demorou para receber as tábuas da lei, vocês se lembram, né? Isso bem antes, né? Bem antes dessa época aqui. Eles ainda estavam acabando de sair lá do Egito, só para relacionar aqui com a imagem do boi, né? do boi Apis, né? Esse boi, então, ele representa a fertilidade. Quando Moisés sobe lá para receber as tábuas da lei, fica lá 40 dias, o povo achava que Moisés já havia morrido, e pressionam Arão para fabricar um deus ali para que eles pudessem cultuar. E o Arão poderia ter feito tantos deuses, né, mas ele escolheu fazer exatamente o boi Apis, figura do bezerro de ouro. Né? E ele dá uma desculpa esfarrapada quando Moisés volta e vê aquela loucura toda, aquela orgia que estava acontecendo, aquele culto, aquela licenciosidade, né? E ele pergunta, mas Arão, que loucura é essa? Como é que você faz uma coisa dessa? Ah, Moisés, a culpa não é minha, esse povo é muito duro. Aí eles estavam querendo que eu fizesse um Deus, então eu pedi para que eles me dessem os pendentes, os anéis, as correntes, as pulseiras de ouro. Olha o que ele diz, aí eu joguei no fogo e saiu um bezerro. Ninguém joga as coisas no fogo e sai um bezerro. O próprio Arão deu a forma ao bezerro. Então,
Nós vemos aí que o próprio Arão, ele tinha esse bezerro internalizado dentro de si. Na primeira oportunidade que ele teve de externalizar o que estava dentro de si, ele faz essa imagem desse bezerro. Ele podia fazer imagem de tantos outros deuses lá do Egito, né? Mas ele escolheu fazer exatamente a imagem do boi, ou do bezerro, né? Do boi ápis, que representa exatamente a sexualidade, o amor livre, essa coisa toda, a banalização do sexo, né? E um líder, né? Mais grave ainda, porque era um líder, ele ainda estava dominado por esse espírito de sensualidade, né? Religião ainda dos cananeus, então tudo isso aí na entrada, Israel se deparou com tudo isso, né? Lembrando que este povo era um descendente de Cão, o filho de Noé. Os cananeus eram semelhantes a Sodoma e Gomorra, adoravam a Baal e a sua mulher, deus Asterote. Para ele, Asterote era responsável pelo processo reprodutivo. Ela era reconhecida como está na Babilônia, Astarte para os gregos e romanos. Isso aqui foi uma escavação que foi feita lá na Palestina recentemente, né, e foram encontrados aí resquícios de ofertas, né, de sacrifícios de criança. Os cultos prestados aos deuses dos cananeus eram repletos de orgias. Como oferendas a estes deuses, eram oferecidas em um jarro crianças recém-nascidas, tá vendo? Isso é um jarro, pode perceber que é um jarro, né, ó, formato de um jarro, e dentro tem outros jarros menores, é tudo oferenda, junto com a ossada de uma criancinha aqui, ó. A costelinha dela aqui, né? Deve ser o crânio, provavelmente. Então, como oferenda a estes deuses, eram oferecidas em um jarro crianças recém-nascidas. Estas provas foram encontradas nas escavações de Gezer McAllister, da Palestine Exploration Fund, né? Foi em 1904 encontrado isso aí. A conquista de Jericó, né? Então, nós estamos falando aqui da chegada na Terra Prometida, mas antes de chegar, nós temos que passar por essa batalha de Jericó. É um episódio bem conhecido dos crentes, né? Nós vamos ver que foram uma cidade muito importante para se tomar, porque era uma cidade grande e Josué fez questão de tomar essa cidade para quê, né? Para que a fama de Israel se espalhasse por toda a região. E eles conseguiram esse intento. Todas as pessoas de Jericó morreram, com exceção de quem? De uma moça que era, uma moça não, né? Uma mulher que era prostituta, né? Raabe. Quando os espias vão lá para ver a cidade, né? Essa mulher os esconde dentro de casa, Raabe, né? E ela, ela faz uma declaração de que sabe que eles são servos do Deus Altíssimo e sabe das notícias, das grandes conquistas que Deus havia outorgado para Israel. E ela fica temerosa e ela, sabedora de que os judeus entrariam na cidade, ela pede que quando eles viessem, né, e eles pudessem guardá-la. Então ela esconde-os, né? Ela os oculta, até mente lá, né, para que os rapazes não sejam encontrados. E eles então ficam com uma gratidão com ela, eles têm uma gratidão com ela e falam, olha, nós vamos voltar aqui, nós vamos invadir a cidade, mas se você quiser salvar a sua vida e da sua família, vocês fiquem dentro de casa e coloquem um sinal na janela, uma fita cor vermelha, né? É carmesim. Lá está lá o desenho, né? Vocês estão vendo ali, tem o muro, que ela morava em cima do muro, né? Numa casa que era feita em cima do muro. Para vocês terem noção, os muros da cidade de Jericó, eles tinham 4 metros de largura por 10 de altura. Segundo alguns historiadores, dava para passar 2 carroças em cima dessa muralha. Né? Era bem larga, 4 metros, é uma boa largura para um muro, né? Era uma cidade quase inexpugnável, né? Não dava para entrar. Então ela morava numa casa em cima do muro. Então ela, na época que os judeus entram, ela coloca lá o novelinho lá, uma cordinha vermelha que representa ali o sangue do cordeiro, né? Veja que é análogo aqueles umbrais das portas
os judeus deveriam colocar nas suas casas no Egito, né, o dia que passaria o anjo da morte para recolher, para matar os primogênitos. Então, como que é bonita essa figura, né? O sangue da cor vermelha, e é este mesmo sangue que hoje nos purifica de todo o pecado, livra de todo o mal, de toda a maldição e da morte, né? Então, Raabe foi livre, ela e toda a sua família, que ela obedeceu os espias, né? Colocou ali a cordinha, estão vendo. Então, os muros de Jericó foram construídos em defesa ou proteção contra as inundações, aproximadamente em 800 antes de Cristo, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês está na revista, tá na apostila, tá? Eu fiz aqui um resumo. Já falamos aqui da religião de Canaã, né? Procurei trazer aqui os desenhos para vocês, né? As fotos, ó, a ilustração das divindades, que é bom que não só nós não conheçamos só de ouvir falar, né? Mas possamos identificar essas divindades, né? Então, Moisés aqui já havia morrido, né? Já havia morrido. E Josué está seguindo as instruções de Moisés aqui, né? Tanto é que foi a condição que os líderes de Israel colocaram para Josué quando ele assumiu o lugar de Moisés. Ele deveria cumprir tudo aquilo que Moisés cumpriu e obedecer aquilo que Moisés, as determinações que Moisés obedeceu. Ele deveria seguir os passos que Moisés seguiu, né? Mas cada um na sua chamada, né? Nós temos o Moisés, nós temos o Josué, nós falamos aqui na aula passada, que Moisés abriu o Mar Vermelho e o Josué, ele abriu o Rio Jordão. Falamos até da comparação de ministérios, né? Alguns têm um ministério de abrir Mar Vermelho e outros um ministério de abrir o Rio Jordão na época das cheias. Não importa o tamanho do ministério, né, irmãos? O importante é abrir o mar e abrir o rio e passar a pé enxuto. Importante que Deus esteja conosco, né? Então, os muros de Jericó foram construídos em defesa ou proteção contra inundações, aproximadamente 800 a.C. Como as águas do Rio Jordão atraíam animais, lá era um bom lugar para se habitar. Por isso, a necessidade de buscar segurança. E as paredes mediam cerca de 10 metros de altura por 4 de largura, como nós dissemos. Tá? Ruínas das muralhas de Jericó. Então, tem aqui uma foto das ruínas da muralha de Jericó. Dá para identificar muito bem, mas segundo os arqueólogos, eles descobriram que as muralhas elas não caíram nem para frente nem para trás. As muralhas elas foram puxadas para baixo, elas ruíram, elas foram para baixo. Aí o povo então passou por cima da muralha, a muralha ela se enterrou. Olha que poder maravilhoso do Senhor, né? A destruição da cidade de Jericó, destruição por fogo, né? A Bíblia diz que eles incendiaram a cidade. Alguém pode perguntar, mas poxa, mas como é que pode incendiar pedra, né? Então os israelitas queimaram a cidade e tudo o que havia nela, Josué 6:24. Mais uma vez, as descobertas da arqueologia têm verificado a verdade desse registro. Uma parte da cidade destruída pelos israelitas foi escavada do lado leste. Onde quer que os arqueólogos chegam a este nível, encontram uma camada de cinza, detritos queimados com cerca de 1 metro, 3 pés de espessura. Tem um historiador chamado Kenyon que descreveu a devastação maciça da seguinte forma. Isso aí é o relato do arqueólogo, né? Então, eles estão dizendo aqui que conforme eles foram escavando, eles foram encontrando cinza enterrada, né? Antes de encontrar as pedras, eles encontraram cinza, né? Quase 1 metro de cinza. É muita cinza, né? Então, mostra que realmente a cidade foi queimada. Ele vai dizer aqui no seu relato: a destruição estava completa. Paredes e pisos foram grelhadas ou avermelhadas pelo fogo. A cada sala estavam cheios de tijolos, madeiras caídas e utensílios domésticos. Na maioria dos quartos, os destroços caídos foram fortemente queimados, mas o colapso das paredes dos quartos orientais parece ter ocorrido antes que eles fossem afetados pelo fogo. Então, tem relatos aí de que realmente
as paredes foram queimadas, né? Logo depois da batalha de Jericó, houve uma outra batalha, uma cidadezinha bem menor do que Jericó, tanto é que Josué resolve mandar muito menos pessoas para lá para combater, né? E essa batalha contra Ai vai ser um fracasso, né? E o Josué não vai entender o porquê desse fracasso, porque eles tinham acabado de vir de uma grande batalha, né? Uma grande vitória. Eles não entenderam, poxa, nós vencemos lá em Jericó, como é que a gente não consegue vencer essa cidade tão pequena que é a cidade de Ai, né? Então nós vamos ver aqui, no capítulo 7 de Josué, né? Diz assim que prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu e contra e contra. Só um momentinho aqui. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Even, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens espiaram Ai. Na sequência do capítulo 7, nós vamos ver que Israel deveria ter vencido essa batalha, mas não venceram por quê? Porque a ordem era que tudo que fosse encontrado ali deveria ser queimado e as coisas de valor deveriam ser trazidas para serem oferecidas ao Senhor. Só que teve um camarada, um tal de Acã, né, no capítulo 7, versículo 1 a 15, e ele achou que poderia pegar alguma coisa, algum despojo, né, da cidade. Ele então pega ali, a palavra de Deus diz que ele pega uma barrinha de ouro, algumas moedas de prata e uma capa babilônica, né? Então, o acontecido com Acã irá servir como uma lição para o povo de Deus. É interessante como Deus usa o fato isolado e quase anônimo para ensinar algo muito profundo. Qual é a lição que o Senhor nos ensina? Por causa desse roubo de Acã, o Senhor poderia ter ido direto, né? Mostrado para Josué por que tinha acontecido aquilo. Olha, o Senhor poderia ter falado: olha, vocês perderam a batalha porque Acã roubou o que era meu. Mas não, foi lançado sorte, né? Sorte caiu sobre uma família, da família foi para uma clã, da clã para uma família menor, até que caiu lá nesse tal de Acã, né? A família menorzinha, né? Foi se resumindo, foi se aproximando até que chegou nele, no Acã. E aí ele falou assim: ah, rapaz, foi eu mesmo, mas, poxa, o que tem a ver? Era só um lingotezinho de ouro, umas moedinhas de prata e uma boa capa babilônica. Não, uma boa capa, ele fala isso, uma boa capa babilônica. Não importa se era boa, não era para pegar, era para ter botado fogo, né? A lição que a gente aprende aqui é que o pecado de uma pessoa apenas pode trazer consequências para toda uma comunidade. Existem pecados que eu resolvo entre mim e Deus, né? Existem pecados que eu resolvo entre mim e outra pessoa. Existem pecados que eu resolvo entre mim e mais duas pessoas. Agora, existem pecados que eu tenho que resolver entre mim e a comunidade. Deus, eu e a comunidade, né? E se eu não resolver, toda a comunidade vai ser afetada. É uma boa lição que a gente toma aqui para a nossa vida, né? E aí a divisão da Terra. Isso aqui é uma visão, uma foto satélite, né? Nos dias de hoje. Então, essa parte 12 que nós estamos vendo aqui seria a parte de Judá, né? O número 10 aqui seria Simeão, 12 aqui é Judá, 11 Benjamim, né? Essa parte aqui seria então o 10 é Simeão, 1 Azer, aqui em cima, no norte, 2 Naftali, aqui em cima, 3 Zebulon, essa cozinha,
4, Issacar. 5, Manassés. 6, Gade. 7, Rubem. 8, Efraim. 9, Dan. 9 aqui. E 10, Simeão, como já falamos, né? E 11 é a maior de todas, que é o Benjamim. Não vamos nos esquecer que Manassés e Efraim são filhos de José. Então, José recebeu porção dobrada. Ele era um dos mais novos, né? Era o penúltimo filho, mas recebeu porção dobrada por tudo que ele fez pela sua família, né? Que lição bonita que ele nos deixa. Bem, então nós já estamos chegando no final aqui tivemos as estratégias para a conquista, né? A entrada na Terra Prometida, nós já falamos. Nós temos... Bom, tem um episódio bem interessante que eu falei no início que ia falar com vocês. Eu já falei, mas só dar mais uma lembrada, que é sempre bom, né? Quando Israel, eles estão vindo aqui do Egito, eles estão próximos, depois de 38 anos, eles já estão aqui na região de Moabe para entrar. Vocês se lembram muito bem, né, que o que aconteceu? Moisés ainda estava vivo nessa época, né? Nós estamos fazendo aqui um retrocesso só para reforçar essa parte aqui. Moisés ainda era vivo, então ele manda mensageiros para falar com o rei de Moabe, porque Moabe era meio aparentado de Israel, porque Moabe, essa nação, ela surgiu fruto de uma relação sexual da filha de Ló, mais velha, com o pai, né? E a filha mais nova também teve relação com o pai, e teve um filho que se chamou Amon. Então, sendo o Ló, né? O Ló, sobrinho de Abraão, então a sua filha tendo um filho com o próprio Ló, eles eram meio que aparentados de Abraão, né? Então, meio aparentado de Israel, correto? Então, quando eles chegam ali aos pés da montanha de Moabe, Moabe fica num lugar alto, né? Um lugar bem, uma geografia bem melhor do que na parte de baixo, né? Moabe fica mais ou menos 1.200 metros acima do nível do Mar Morto, né? O nível do Mar Morto tem 400 metros de depressão. Se você considerar o mar Mediterrâneo, ela fica a uns 800 metros de altura, é um lugar alto também, né? É um lugar com uma temperatura diferente, um clima mais agradável, que se plantava lá dava, né? Eles tinham reservatórios de água que na parte de baixo ali já era mais complicado de ter. Então Moisés está de passagem para entrar na Terra Prometida e ele manda um mensageiro para falar com Balaque, que era rei de Moabe. Ele pede então permissão para passar e também pede água e pão. O que acontece, irmãos? O Balaque, ao invés de abençoá-los com água e pão, o Balaque acha mais fácil e contratar um bruxo lá na Babilônia, o tal de Balaão, que é um camarada meio esquizofrênico, que ele adora a Deus, mas ele gosta de dinheiro, amaldiçoa por dinheiro, né? Ele conhece ao Senhor, dá a entender que ele conhece ao Senhor, mas ele profetiza por dinheiro. Parece alguns personagens que nós conhecemos hoje em dia, né? E, infelizmente frequentam nossas igrejas, alguns. E se não vigiarmos, botamos até para pregar, né? Então ele pediu pão e água, mas ele foi contratar lá e preferiu contratar um bruxo. E esse bruxo veio e por 3 vezes tentou amaldiçoar Israel, mas não pôde fazer isso. Porque ele não podia amaldiçoar o que Deus abençoou. Só que ele faz uma recomendação ao rei Balaque. Ele falou assim: já que eu não posso amaldiçoar, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar aqui uma instrução para você destruir esse povo de outra maneira. E o Balaque, então o que eu faço? Você mande prostitutas lá para baixo e mande a religião de vocês, os deuses de vocês,
junto com essas mulheres para que elas comecem a prostituir os homens, os jovens principalmente, né? E o mal que ele fez, irmão, esse mal que foi orientado, né, podemos dizer, esse mau conselho de Balaão foi seguido por Balaque, e isso trouxe uma grande tragédia para a nação de Israel. Vai ver isso lá no livro de Números, capítulo 22, 23 em diante ali, quando o próprio príncipe de Simeão, se a memória não me trai, acho que foi Simeão mesmo, que se envolve com uma moça daquela, e eles têm relação sexual na frente de todo mundo, no meio do arraial. Aí chega um jovem por nome Enéas, cujo nome significa aquele que guarda a palavra de Deus, tem zelo pela palavra. Ele atravessa o Zinri, né, com aquela moça, no meio de todo mundo ali, e mata os dois. Eles estavam tendo um relacionamento sexual à frente de todo, como se quisesse afrontar a liderança de Moisés. Então vocês vejam como um mau conselho pode destruir uma nação. Milhares de pessoas foram mortas naquele dia. Então, muitas lições nós vamos tirar aí nessa história de Israel. Podemos tirar. E poderíamos falar de muitos outros episódios, mas o tempo não nos permite, né? Infelizmente, pouco tempo, eu já até passei tempo aqui, era para eu falar só meia hora, já estou em 51 minutos, mas eu tenho certeza que vai ser para a glória do Senhor e para o engrandecimento do seu. Então, a próxima aula, como nós já dissemos, é a aula período dos juízes, a era dos juízes. Foi um ciclo de pecado, sofrimento, súplica e salvação. Ok? Deus abençoe, queridos irmãos da EAD, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Itajaí. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. E na paz.